E disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Mas Jesus, por que fala por parábolas? Você acredita em Deus? De verdade? Então por que você tem medo da vida se Jesus pede para termos fé? Você acredita em Deus de verdade? Se a própria Bíblia diz em Provérbios: buscai a sabedoria, pois a sabedoria vale mais do que ouro e rubis. Por que você não busca a sabedoria? Porque quando a sabedoria bate a porta, assim como Jesus nos ensina: buscai a verdade, ela vos salvará, a gente foge. Somos todos assim. O universo é um grande corpo. Esse corpo, todo corpo, possui átomos, células, órgãos, membros que fazem tudo isso funcionar, viver, existir. E acima de tudo isso, senhor ateu, existe uma consciência que permeia a mim e permeia você. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá Deus e a todo o universo. Já dizia Sócrates antes de tomar veneno, porque as pessoas, os gregos, as pessoas daquela época não aceitavam a maneira nova que Sócrates estava vendo a vida. Pegaram as estruturas que melhor funcionavam para aquele sistema, tiraram o plano das ideias, a espiritualidade que faz as pessoas pensarem. E hoje Sócrates, assim como Jesus e muitos profetas, são considerados pelos filhos daqueles que os mataram grandes homens. Bom dia, meu nome é Fernando Jacinto Vieira. Estamos aqui em mais um dia de trabalho nesse canal para trazer umas informações relevantes que ninguém traz para vocês. E hoje eu quero falar com vocês sobre tabus. O que é um tabu e como isso te leva para o inferno? Eu, particularmente, passei a perceber que o inferno existe dentro de nós, assim como o céu. Estudando um pouco de outras religiões, assim como diz o nosso Mestre Jesus: buscai sabedoria, porque ela vale mais do que ouro e rubis. A vida me esbarrou com o espiritismo, que é tão mal falado por aí, né? Na Bíblia está escrito assim, ó: não consulte os espíritos, cuidado com os feiticeiros, cuidado com os médiuns. Acontece que a palavra médium, ela surgiu em 1800, mais ou menos, por um homem chamado Allan Kardec. Esse homem era um estudioso, estava buscando informações que lá atrás foram enterradas com o corpo de Jesus, e descobriu o mundo da mediunidade, que sempre existiu
desde que somos gens. Porque a grande maioria das pessoas, todos somos, de alguma forma, médium. Temos algum contato espiritual com o outro lado, com a nossa sensibilidade. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. A língua hebraica não tem ponto e ela não tem vírgulas. E quando traduzimos algo e colocamos as vírgulas, os pontos, onde queremos, ou por não entender em qualquer lugar, mudamos o contexto de todo aquele texto. Em 1941, pouco, foi achado numa caverna em Nag Hammadi, uma biblioteca bem simbólica do jeito que Jesus adora, dentro de um vaso, numa biblioteca perdida, encontrada por um pastor de ovelhas, estava muitos textos que lá no início do cristianismo foram queimados, maltratados, jogados no fogo juntamente com quem os lia. E essas pessoas cristãs, gnósticas, deixaram guardado para nós o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, com coisas de Sócrates, para dizer que tudo isto é importante. O pilar, a pedra fundamental de tudo isso é Sócrates e Platão. Na verdade é Deus, mas as ideias que permeiam aqui na Terra são desse tipo de filosofia que vem da Grécia. Veio do Egito, passou pela Grécia e vem se transformando. A própria Bíblia dos Hebreus, você vai perceber que certas palavras como diabo, demônio, elas vão aparecendo lá na frente. Conforme esse povo vai andando, sendo escravizado, ou perde uma mulher, Abraão perde uma mulher que tem que passar pelo Egito. O filho de Israel, José, é vendido, tem que passar pelo Egito. Jesus tem um lugar reservado no Egito. Isso quer dizer que o Egito é importante. Isso quer dizer que essa Maria Madalena, mal vista, é o que completa esse quebra-cabeças. Por quê? Ali, como no Evangelho de Tomé, já começa dizendo que Jesus sempre ensinava através das regiões do primeiro mandamento. Isso é uma metáfora para dizer assim, primeiro mandamento, segundo mandamento. E o primeiro mandamento e o segundo mandamento, eles se completam da seguinte forma, de que amarás ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Se você olhar essa lei, amarás ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, resume todas essas leis que a gente tem, aonde se coloca um monte de inciso para beneficiar um patrão, um político, um policial, alguém de poder.
Perceba que você não tem o poder. Se você xinga uma pessoa e joga na internet, as chances de você ser processado são muito grandes. Mas a mídia, que faz parte de todo o sistema, pode entrar com você, né, com a polícia, dentro da sua casa, já te filmando, sem que haja essas histórias de direitos humanos. Isso quer dizer, a lei de Deus ela é perfeita no sentido de amarás ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Enquanto a lei da Torre de Babel em que vivemos beneficia uns e joga fora outros. Mas quando você consulta o Espírito, você não está consultando o seu Deus, pastor? Jesus veio para a terra e ensinou as coisas da melhor forma possível. Ele nunca disse que seu Deus, seu Pai, deixou de ser aquilo que Ele é. Isso é, se Ele nos criou a sua imagem e semelhança, isso quer dizer que se a gente fica bravo por aí, Ele também fica. Se a gente ignora coisas por aí, Ele também ignora quando o seu inimigo está passando na sua porta, ele está te dando sinais, falando, mano, não vai por aí, e você vai. Que inimigos são esses? Você já ouviu falar em hipnose? Então pesquisem. Lucas Naves, o maior professor de hipnoterapia do Brasil, meu professor. Pesquisem. Pyong Lee esteve no BBB hipnotizando pessoas. Pesquisem Sanjolen, programação neurolinguística, hipnose nas igrejas. E você vai perceber que esses demônios que saem dos fiéis muitas vezes são colocados e tirados pelo mesmo cara. Acontece que ele tem rapport. O que é rapport? É quando uma pessoa ela tem por si só mais aquela coisa de se manter mais bonito, de andar numa certa fantasia, que quando você olha para ele e fala, este é um homem de Deus, este falando, tomando banho, não. O grande lance é que muitas mulheres que estão aqui, ali, no escurinho do cinema, fazem muitas coisas que ela critica a vizinha de fazer. E Deus diz, se cuida de viver pela lei e tropeça em um só ponto, será culpado de todos. São Tiago diz assim, não sejais todos mestres, porque sofreremos as maiores perseguições. Buscai a sabedoria, pois ela vale mais do que ouro no juízo. Uma das minhas partes nessa jornada com o cristianismo foi numa igreja chamada Semeando Amor, com um pastor chamado Paulo, que hoje já deve estar com os olhos bem abertos, e tudo começou na casa dele. Enquanto era na casa de Pedro, estava tudo legal. Era um ambiente onde vinham pessoas de outras igrejas,
traziam uma mensagem, recebiam o Espírito Santo, passavam as profecias. Porém, quando Paulo, que não sabe semear nada, não sabe falar direito, não sabe ler a Bíblia direito, é um semi-analfabeto, montou a sua igreja, o diabo se manifestou. Ali, eu chegava um pouco mais cedo para orar, em silêncio, e estava a dona Cida, a mulher dele, com as outras beatas arrombadas de plantão, fofocando sobre tudo. Pastor Paulo, por timidez, na época, Deus tocou no meu coração isso aqui, esse texto, vou passar. Você me ajuda a profetizar? Ele falava o que era conveniente para aquela igreja. A grande maioria das igrejas da onde eu já fui, os pastores veem que eu tenho uma ideia, que eles sabem que é certa, porque a gente prova, ó, Jesus disse isso. E Deus dá um jeito de colocar a bateria que eu toco. E tenho necessidade espiritual de tocar dentro da igreja dele, para que eu veja e vá ali tocar e fazer parte da banda e ajudar naquele processo. Como ele não entende nada de sincronicidade, por ele ter medo de eu falar de Maria Madalena, Tomé e de quem não tem pecado, que atire a primeira pedra que usou Paulo, esses pastores vão queimando a gente, a bateria fica lá sem ninguém tocando, porque eles não sabem trazer uma pessoa para dentro da igreja deles, com seus próprios pensamentos, e aceitar, assim como Jesus diz, ó, onde estiver um ou mais, em meu nome eu estarei. Então você pega lá em Moisés, acho que é mais ou menos isso, né? Você pega uma pessoa com testemunho, mais um, e chega com palma, né? É isso. E vocês vão se resolvendo. Como? Seres humanos. Para quê? Para que não Deus, que não gosta, né? Que fica chamando o nome dele à toa para resolver problemas humanos, para que resolvamos, criamos sabedoria e da sabedoria brote a inteligência. A sabedoria, sem inteligência, ela nos leva a provações, até que criemos a inteligência de que uma cobra só fala nos contos de fada, ao menos a língua humana. Ela tem a linguagem própria dela, que muitas vezes só pela linguinha já diz, vaza daqui. Se Eva estava conversando com uma cobra, ou ela tomava uns alucinógenos muito legais, ou aquilo não passava de um conto de fadas. Um conto de fadas, ele normalmente já começa assim, para testar a sua crítica. Um animal falante, uma cena absurda, que quando você deixa essa cena absurda passar, com uma cobra falante, tudo entra, tudo que estiver escrito naquele texto vai entrando no seu inconsciente. Maria Madalena, ela está sendo interrogada pelos outros discípulos para falar assim, mano, o que Jesus falou para você que ele não falou para a gente? E aí no processo ela está falando, olha, eu tive uma visão do Senhor, e era terrível, e Jesus fala, que bom que você viu e entendeu. E ela começa a explicar para os outros apóstolos, olha,
Com outras palavras, mas perca o medo. Jesus falou, perca o medo. Vão ter anjos que vão falar, você é pecadora. Existem anjos que vão falar, olha, você, os porteiros da escada de Jacó que levam até o céu, vão te criticar. Mas vença essas coisas. É como Jesus fazia. Jesus, ele era judeu. A religião dele, Deus colocou aquele povo numa redoma por um tempo indeterminado para que eles saíssem daquele Egito, para que eles tirassem aquela fera que existia dentro deles. E aí, depois daqueles 40 anos no deserto, começa a se mudar a cabeça. Morrem os antigos, ficam os mais novos com uma nova visão dessa lei. Coloca-se uma pessoa responsável para ir cuidando disso. 1, 2, 3 gerações, as coisas continuam mais ou menos ali perto do que o mestre falou. Porém, o tempo passa, o mestre já não está mais ali, as pessoas esquecem que é só falar, Deus, vem comigo nessa jornada, me guia. E todo aquele sistema religioso começa a virar político. A Torre de Babel diz que Deus desceu para ver uma grande construção que o homem estava fazendo para alcançar os céus. Uma pirâmide, um castelo, todas essas coisas naquela época eram feitas como ser escravo. Assim como nossas pontes, nossos monumentos feitos pelos hebreus do nosso tempo, os mais pobres, e o nome dessas pessoas não são nem lembradas. E aí Deus desce na terra para olhar aquela obra e vê que está tudo errado. E confunde as línguas e fala, mano, vai passear. Por incrível que pareça, isso é história. Nós vivíamos, nós tínhamos uma língua ancestral, eu acho que chama indo-europeu, que era muito semelhante, onde Cristo, Krishna e essas coisas são meio semelhantes, onde Zeus, Deus, tem tudo. Então, Zeus é o Deus lá dos gregos, e Zeus e Deus o nosso, que só muda uma palavra, D-Z. É a luz daqueles povos. Jesus também é a luz do mundo. Isso quer dizer que talvez Deus falou, não fica tocando muito com esse povo, porque você não vai ter ideia desse povo, você não vai entender o símbolo. E vai complicar. Fica no seu canto. Porém, muito tempo se passou entre Moisés e Jesus disse, vem, vamos ser todos amigos, dou-lhe um novo mandamento. Amarás ao Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Vai em paz e não peques mais. Porém, Jesus também diz que a Bíblia, que tudo aquilo é um remendo, e que não se remenda pano velho com pano novo, porque se perde. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque se perde. Coloca vinho novo, o Evangelho, para essas pessoas. E deixa aquelas pessoas serem do jeito que elas querem. O problema é que aquelas pessoas não deixam as pessoas novas entrarem naquele mundo de Jesus. E Jesus diz, você passa, pastor, a vida em busca de um prosélito e transforma ele mais endemoniado do que tudo. Com muitos amigos que eu recebo em casa, sim, eu percebo que eles fizeram tudo de mal ali atrás e agora que encontraram Jesus, viraram santos e não são.
porque ainda estão julgando, ainda estão fofocando. Isso quer dizer que são coisas que nós vamos fazer todos os dias. Viva em paz, mas respeite ao máximo possível Senhor, seu Deus e seu próximo como a ti mesmo. Se você não acredita em Deus, respeite o seu próximo. Mas se você está assistindo esse canal, presta atenção que tem barulhos, tem sinais que falam, olha, isto bate com isto. E começa a testar, pelo menos, uma meditação. Você pode estar tomando um banho e sentir o sabor das sensações da água quente que toca seu corpo. Você pode respirar, relaxar. E quando relaxamos, o universo, Deus, Krishna, Jesus, o Espírito Santo, Oxalá e Iemanjá, depende da sua religião, vai trazer uma forma de te mostrar que talvez a escolha que você fez de buscar o Pai de Santo, que mata galinhas, em nome de Exu, porque você está em busca de casa, ouro e apartamento, vai ser o caminho de luz, de Lúcifer, que abre seus olhos quando você chegar ali na frente e quebrar a cara e entender que amarás ao Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, ao seu próximo como a ti mesmo, e não cuideis do dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Você não precisa de anjinho, de santinho nenhum fazendo trabalhos espirituais para você, porque a pessoa que foi embora é melhor você deixar ela ir, então não precisa de amarração de amor. A pessoa que você quer e não te quer, talvez Deus tenha uma possibilidade de trazer uma pessoa melhor. Mas quando você amarra pessoas a você por aparências ou por coisas que você não entende, você está fazendo a maior magia negra, porque você está tirando o direito da pessoa de se defender, de escolher por ela mesma. E Deus, ele deu a escolha para as pessoas comerem da árvore da sabedoria ou da vida, porque a árvore da vida não tem proibição nenhuma. A única que estava proibida era do conhecimento do bem e do mal. Porém, se o homem, se Deus, o maior estrategista de marketing, não colocasse uma fruta na frente daquele ser humano, para ele já comer logo e já adiantar todo esse processo, para que a coisa pudesse andar, Deus pudesse colocar ele dentro daquele casulo, para ali na frente ele se transformar numa borboleta, o homem provavelmente não ia comer se fosse uma coisa simples que não fosse proibida. Porque o proibido, por algum motivo, e Deus sabe qual é, chama a atenção do homem. Mas buscar é a sabedoria, porque ela vale mais do que o ouro rubi. Quando você aprende que comer a fruta preferida do patrão sem pedir é errado, na próxima vez você não faz mais. Eu não lembro o nome dele agora, mas o dono das Casas Bahia, ele é descendente de judeu, do povo hebreu. Por isso, a Casa Bahia é azul. E o logo do menino baianinho, ele veio porque
porque a primeira Casa Bahia foi montada em São Caetano, do sul de São Paulo, e tinha muitos nordestinos. Ele fez meio que essa ligação. Ele foi um homem que, mesmo sem falar o português direito, ele comprou um carrinho, uma carrocinha, e saiu vendendo produtos até montar a sua loja. Um dia, ele descobriu que tinha um funcionário que estava crescendo muito, tipo um pastor, que está assistindo isso aí. Marcos Feliciano, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, que as pessoas adoram acreditar, mesmo eles falando, ó, eu sou ladrão, estou te roubando. Esse cara estava roubando produtos ali para construir a casa. E o dono das Casas Bahia viu que ele estava crescendo muito, mas ele só trabalhava ali. Foi pesquisar, viu que ele estava roubando. Ó, traz o contrato da sua casa aqui. Ele trouxe. Ó, agora é meu. Você vai trabalhar até pagar todos os produtos, depois eu devolvo sua casa. O cara aprendeu a lição e continuou trabalhando lá. Tinha um certo homem, um certo rapaz que ele queria a herança do pai. O irmão já falou, mano, esse moleque é louco. Mas o pai deu. Ele foi e gastou tudo. Chegou o momento que ele já estava comendo como uns porcos, ele lembrou, cara, eu vou voltar para casa do meu pai, porque ali eu vou trabalhar para o meu pai. Eu vou trabalhar para o meu pai. Ele criou consciência, ele falou, não, meu pai não vai me aceitar mais. Então eu vou trabalhar para ele, vou pedir emprego. Que lá eles comem bem. Quando chegou na porta, Deus estava esperando, o pai estava esperando, de braço aberto, coloca um anel no dedo do meu filho, uma sandália, porque meu filho estava perdido e agora ele se achou. Eu fiz um poema esses dias que se chama Obrigado, professor, por você não ser Deus. Quero mandar um recado hoje para o meu grande professor, Eunato Ramos, daqui de Ubatuba. Obrigado, professor, por você não ser Deus. Ele é um professor gay, problema nenhum. Eu também tenho o meu lado feminino e eu não lido com essas coisas de homossexualidade, essas coisas que amigos, mas ele era ateu por alguma coisa que aconteceu na vida dele. Eu vi que ele vem de uma família muito sistemática. Ele é envolvido com políticos daqui. E ele mora num castelinho que ele construiu pelo sonho dele no bairro mais pobre daqui da região. E ele ensinava sobre revolta, sobre revolução, e sobre ateísmo, e sobre capitalismo, e sobre todos esses ismos. Porém, em que Deus não existe. Um dia eu convidei ele para vir aqui em casa depois de muito tempo, eu guardei um livro de recordação. Ele veio, quando eu vim falar de Jesus, ele nunca mais voltou. Porém, o bairro dele é onde ele é Ramos, ele tem um irmão que já foi prefeito daqui, Paulo Ramos. O bairro continua o mesmo. E quando eu era pequeno, eu fui estuprado, abusado sexualmente com um rapaz. Eu não o culpo, por quê? Eu também tinha curiosidades que esse mundo me mostrava numa revista pornô na banca, um vídeo aqui, uma mulher pelada na novela das 8. E por causa de um boneco de Rambo, olha, o pinto desse cara era assim, então meu cu doeu. E todos esses meninos daqui da região eram alunos desse professor e tinham fotinhos dele dentro do guarda-roupa. Um dia, estudando lá à noite com ele convidou eu e mais um menino bonitinho para ir para uma festa na casa dele, longe da escola. Eu sei que, obrigado, professor, por você não ser Deus. Porque apesar de eu não ser Deus, Deus anda comigo. E aqui ou ali, ele diz, filho, já
fora certos pecados malditos, certas pessoas sem valor, e ande só comigo, porque eu tiro de você a sua dor. O meu Senhor é muito paciente, porque tem dia que eu acordo e falo, cara, Deus, hoje estou com ódio e ficando até doente. E Deus, como um excelente babá, um bom cuidador, mestre e professor, me abraça e diz, filho, sinta meu calor. Se você, pastor, pastora, achou estranho esse quadro no banho com o Fernando, lembre-se que você não transa porque você não quer. Porque Jesus, Deus diz, vai, procrie, para que daquilo que você chama inteligência, nasça mais gente como você, para esse mundo melhorar. Mas busque sabedoria, pois ela vale mais do que ouro rubi. Porque eu olho lá fora e vejo crianças, adolescentes, que ali na frente tem a capacidade de fazer esse mundo se destruir. Porque o que forma o nosso eu é um conjunto de experiências e impressões gravadas em nós, que uma pessoa diz que este bolo é ruim e outras que esse corpinho é bom. Isso quer dizer que somos semelhantes e não iguais. Então amarás ao Senhor seu Deus e ao seu próximo como a ti mesmo, para que possamos viver em paz. Está gostando desse conteúdo? Clica no curtir, compartilha entre os amigos, segue para receber as notificações todas as vezes que postarmos vídeos novos. Seja você, aprenda a se amar. No fundo, não existem regras. As regras que existem, elas se aplicam apenas a quem interessa. Esses dias tivemos aqui um caso com a delegada Raquel, que nós tivemos que fazer um programa mostrando sobre violência, já que ela tinha um post falando que não devia divulgar certas coisas na internet e tinha muita coisa até forjada ali para colocar medo nas pessoas e ganhar um like. Que o Luiz Bassi, o Datena, pessoas hipócritas que transformam esse mundo em algo pior todos os dias, alimentando esse inconsciente coletivo de Jung com besteiras e medo, está criando esse apocalipse. E por causa de audiência, eles não terão dó de pegar aquela heroína que a delegada Raquel acha que é e transformar numa grande vilã, para mostrar que quem tem o poder são eles. Aqueles caras desses jornais, eu já vi todos, com exceção do Luiz Bassi, assim, que ele é mais bonitinho mesmo, para criar o rapport, para você acreditar que pessoas bonitas e bem vestidas não te roubam, já que o dono real do tráfico e do crime aqui no Brasil está por trás do seu político, do seu policial e do seu sistema de televisão favorito. Acorde, Neo. Matrix pegou você. Siga a sincronicidade branca. É um vídeo que tem aqui no canal que fala muito sobre sincronicidade. Vocês vão ver Deus falando muito para tudo quanto é canto, através de barulhos, sinais, no lugar certinho. Tem um outro vídeo aqui, que eu também gravei aqui no banho, chama As Inexplicáveis Sereias Ninjas Protetoras do Rio Reno, que fala
sobre anéis de poder e de invisibilidade que às vezes as pessoas conseguem para si e escravizam toda uma região. As pessoas ficam tão preocupadas com brigas religiosas, do que pode ou do que não pode, que elas se esquecem que nunca precisamos de Sabesp. É só ir aqui atrás, no rio perto da sua casa, se você tiver, e pegar a sua água, que é muito melhor sem cloro e sem ser encanada. Só que para isso o rio tem que estar limpo. E para que o rio esteja limpo, você precisa ter a consciência de que essa é a verdadeira ciência. É você olhar uma sujeira no chão e jogar no lugar certo. Porque de que adianta você olhar a trave no olho do seu irmão e não perceber que você ainda é cego? Mas quando é que estamos acordados, né? Bom dia, namastê. Não esquece, deixa um curtir, compartilhar com as amigas. Esse corpinho aqui, estamos malhando, logo mais vocês vão ver essa transformação. Aí vocês deixam seus recados aí embaixo, ou falando que eu sou feio, ou falando que eu sou bonito, ou falando que eu falo bem. Falem mal, mas falem de mim. Mas acima de tudo, percebam que vem o ladrão, vem o santo, vem a prostituta, todos ali do mesmo meio que você vive, te trazer a notícia de que Jesus é amor. E por amar tanto, Ele nos dá um jardim para cuidar. Então, seu ateu, pare de reclamar e vai cuidar do jardim que Deus se confiou. Se você reclama de Deus, o que você está fazendo para suprir ao mundo essa necessidade que você tem, que você acha que Deus deve a isso aqui? Porque afinal, Ele nos deu a escolha de matar ou não matar, de plantar, de semear, de cultivar ou destruir. E o nosso caminho somos nós que fazemos. E Ele só pode interferir nos dando dicas e abrindo portas quando Ele bate. E a gente deixa Ele entrar. É preciso acreditar. Acreditar, acreditar, acreditar. Mas quando é que vamos acordar? Bom dia, namastê.